contra a Bolívia, né? Até hoje eu me lembro disso, que tu me chamou assim, empolga. Uma história com um bruxo. O Alvin me ligou e disse, olha, vem aqui em cima tomar uma... Mas eu já fui meio que com receio, né? O que eu vou encontrar no quarto do bruxo, né? Espera aí. Homem da noite. Nós ficamos até às 8 horas da manhã. Que loucura, velho. Tá emocionado, cara? Não, cara. Olha o que mexe contigo essa história. Então, mas é porque... Tá aí, Polga, 2001, aquela super máquina do Tite que a gente vinha falando no papo. Cara, tem várias lembranças, cara, mas a gente tem uma historinha de todo o grupo que foi... Não tem como ser diferente, rapaz! Ainda ficamos de fora aí. Roberto, deixa eu te perguntar, Ancelotti é o melhor nome pra seleção mesmo? No ar, mais um De Carona com Gamba, episódio de hoje com ele, um jogador que conquistou Copa do Mundo e também é campeão mundial de clubes. Não é pouca coisa. Eu tô falando de Anderson Polga. Será ele o nosso convidado no De Carona hoje? Muitas histórias pra vocês. A segunda temporada do De Carona tem KTO. Parceiraça do De Carona tá fechada com a gente e a gente tá fechado com a KTO. Sempre lembrando que é pra brincar com responsabilidade, sempre lembrando que a KTO é para maiores de 18 anos e diante do seu primeiro depósito, você tem 20% de bônus usando o cupom GAMBA. Aquele abraço pra galera da KTO e obrigado pela parceria. De Carona com Gamba tem Honda Kaizen RS conosco desde o início, parceiraça do De Carona. Muito obrigado pela confiança, Thiago, Alberto, toda a equipe. Nós viemos buscar os nossos carros da Honda aqui na Zona Sul, maravilhosa Zona Sul de Porto Alegre, mais precisamente na Honda Kaizen RS da Venceslau Escobar 2121, não tem erro, hein? E hoje o carro que eu vou buscar, Anderson Polga, é esse HR-V Touring espetacular, maravilhoso. Esse HR-V Touring já é o modelo 2024. Partida remota do motor, rodas aro 17 e abertura automática do porta-malas. Peçam para fazer o test drive e vocês vão se apaixonar. É amor à primeira vista com o HR-V Touring. O Polga tem muitas histórias. Imagina só, o Polga começa no Grêmio, ele participa daquele Grêmio campeão da Copa do Brasil em 2001, aquela máquina montada pelo Tite. Depois o Anderson Polga vai para a Copa do Mundo de 2002, levado pelo Filipão, inclusive atuando em 2 partidas daquele Mundial. Fica uma década atuando no Sporting de Lisboa, em Portugal, outro clube que ele tem uma identificação enorme. Volta para o Brasil, volta a trabalhar com o Tite, nesse Corinthians campeão do mundo. Esse é o nosso convidado, gigantesco Anderson Polga. A gente tem que levar o Polga para a Arena do Grêmio, a gente vai levar o Polga não apenas para a Arena do Grêmio, mas a gente vai levar o Anderson Polga para o Museu do Grêmio. Mais uma vez, vai encontrar aquela taça da Copa do Brasil de 2001, aquelas finais contra o Corinthians, aqueles jogos épicos do Grêmio, e o Anderson Polga era um dos protagonistas daquela equipe, aqueles 3 zagueiros montados pelo Tite, aquele 3-5-2 com Polga, Claudiomiro e Roger. A gente vai relembrar muito as histórias daquela Copa do Brasil. Bora lá! Ô de casa! Como é que tá, meu irmão? Tudo bom? Tudo bem? Obrigado aí por receber a gente, pra gente fazer esse papo aí, essa resenha. Não, prazer poder participar. Eu tenho pouca história, né? Perdeu uns minutinhos falando. Cristiano Ronaldo, jogou. Ronaldinho Gaúcho, jogou. Ronaldo Fenômeno, jogou. Rivaldo, jogou. Deu, né? Bora? Graças a Deus. Vamos lá. Vamos nessa? Vamos fazer. Surpresas pra ti. De Carona, Anderson Polga. Deixa eu ver aqui se eu tô certo, cara, do que eu vou falar. É o primeiro pentacampeão do mundo que entra nesse carro. Que honra, hein? Que honra, cara! Satisfação. Eu vou te levar para um lugar que tem, obviamente, uma identificação com a tua história. Bora lá? Sempre. Anderson Polga, a gente começa o De Carona com duelos. Ronaldo versus Ronaldinho. Em campo. Em campo. Caramba, cara. Que loucura. Acho que, né? Os caras são diferentes. Um é fenômeno, né? E o outro é o bruxo. É um bruxo. O Ronaldo pode ter sido mais marcante, assim, mais decisivo. Tá. Não, ninguém poderia imaginar. Mas o Ronaldinho fazia coisas que né? Tirava da cartola. Nossa senhora. Eu acho que o Ronaldinho... Ronaldinho Gaúcho, portanto, isso em campo, tá? No campo. E o próximo pra ti qual é? Acho que tudo tem sua hora, dá pra fazer de tudo. Puta, na noite, Ronaldinho... E o Ronaldo aqui também? Na noite. O Nazário, noite, né? O homem acho que não era muito, né? Uhum. Que eu sei que vai criar confusão, então... Mas o Ronaldinho parece que tem algumas histórias, né? Na noite, né?
Quebradeira, né? Quebradeira, o rolê aleatório aquele, né? Eu acho que O rolê tem 2x0 aleatório. pro Gaúcho, né? Não tem, cara. Isso acaba te motivando mais ainda. Pô, ele ganha os 2 duelos contra o Fenômeno, no campo e fora dele. No campo foi mais pau a pau, mas fora eu acho que o bruxo disparado. Sobra. Sobra. É o 10, né? Próxima, Anderson Polga, o nosso convidado no De Cara hoje. CR7. Ai! Ah, vocês estão... não tem nada fácil ainda de sair. Neste momento ainda não penso nisso. Poucas pessoas podem responder essa pergunta tendo jogado com os dois. E tu é uma dessas raras pessoas. Tu é um privilegiado, Polga. Tu jogou com Cristiano Ronaldo no início da carreira no Sporting e tu foi campeão do mundo com o Ronaldinho Gaúcho, velho. Vai comparar aqui o Dom, nascer com o Dom e a máquina que se fez, que trabalhou, né? Eu admiro muito o Ronaldo, o CR7, porque como tu falou, eu peguei o início de carreira dele com 18 anos. Perfeito. O cara era tudo isso que o pessoal fala, né? Essa máquina toda. Penso que sim, penso que... Horários extra-campo, o cara tinha que trancar as coisas no esporte Exemplo, lá no exemplo. CT, trocar o que era automatizado por chave para ele não poder entrar de madrugada dentro de uma academia, né? O cara era uma Incrível isso, máquina. E o Ronaldinho nasceu com isso, né, cara? Desenvolveu e só não prolongou mais porque o perfil dele não era esse. Ao contrário Perfeito. do Cristiano Ronaldo. Um era muito focado, o outro tinha o dom, mas não tinha o foco. Mas dentro do futebol existe isso, né? Tem O isso, Ronaldinho, sem dúvida. Se fosse treinar como um Cristiano Ronaldo, ele não seria Ronaldinho dentro de campo. Então, Perfeito. A gente não vê todo dia. eu sou fã do Ronaldinho, sou fã do Gaúcho, cara. Dale. Dale, Ronaldinho. Mais uma pra Ronaldinho Gaúcho. Lúcio, Roque Júnior e Edmilson. Aqui também, são 3 caras que, cara, dentro da seleção brasileira, quando eu cheguei, também me ajudaram muito. E aqui a gente também sempre conversou, né? Muito, sempre foi muito amigos e somos amigos até hoje. Cara, o Lúcio, como a gente falava, o Lúcio era um cavalo, né? Independente de geração, nunca vai mudar. O Roque Júnior, uma técnica também, Nossa uma elegância. Eu tava ali realizando meu sonho. O Edmilson, rápido, técnico. Tô 0 bala. Cara, aqui o Lúcio, cara. O Lúcio, como a gente Cavalão. chamava, o homem cavalo, não tinha. Aquele no auge dele, a passada era O homem Era cavalo. difícil passar por esse homem. Lúcio. Lúcio. É a cobrança. Agora, de novo, né? Que 3 jogadores espetaculares. né? Vocês mantêm contato ainda, Paulo? Sim. Vocês têm grupo de WhatsApp, tem um grupo do Penta, como é que funciona? Tem o grupo do Penta, cara. Tá. E o que rola ali, cara? Cara, ali tem bastante sacanagem, assim. Sacanagem sadia, entendeu? Porque até o pessoal da CBF, quando criaram os grupos, e aí criaram tudo no mesmo dia, praticamente. E aí eles comentaram. Por exemplo, de 94, eles criaram, a metade já saiu no mesmo dia. E o nosso tá lá. Firme Já até faz hoje? 8 anos, cara, de grupo. É mesmo, É. velho? E tá todo mundo Tá ali, todo mundo Polga? lá, tá todo mundo lá. Ronaldinho Gaúcho tá ali? Também. É muito bom, né? Eles saem e entram porque vivem trocando de telefone, né? Ah, Mas entendi. ficam um tempo off e aí quando vê entram de volta. Mas tá todo mundo, cara. Todo mundo se dá muito bem. Esse grupo de 2002 é espetacular. E esses 3 caras aqui, a gente disputava, né? Disputava posições, mas o respeito e, como eu te falei, o carinho a gente sempre teve. Quem mais agita o grupo deve ser o Vampeta. Ah, o Vampeta a gente se encontra quando tem os encontros, né? Tudo inimigo, eles lá do lado de lá. O Vampeta conta as mesmas histórias todas as vezes, só que sempre é novo, né? A risada e a intensidade do conteúdo a gente parece que nunca viu. O Vampeta é demais. Bora. Vamos lá, Polga, Vamos próxima. Caramba, treinadores aqui. Cada um aí tem uma relação com a tua história. Cara, Celso Roth, Tite, Filipão. E aqui eu posso até dar uma escapada porque tem a historinha aqui que vai fortalecendo cada um, né? Opa, vamos lá. Faltou um cara aqui que me abriu as portas no profissional do Grêmio. Claudião Duarte. Ah, o Claudião, velho. Tomara que não seja dessa vez. Cara, se não tivesse o Claudião, não teria acho que todos esses aqui. Começou a me puxar em definitivo em 99. Perfis aqui diferentes em termos de gestão. Celso Roth tem uma capacidade técnica de montar a equipe muito grande. Interessantíssima. O Tite, ele trabalha muito essa questão intelectual, né, individual, extra-campo e dentro do campo nem se compara, é um cara muito estudioso. A preocupação com o conjunto, com a qualidade da equipe. O Filipão é aquele paizão, né, defende o jogador, cobra, mas também dá liberdade. Nós temos que trabalhar com isso. Mas eu acho que o meu melhor trabalho aqui de consistência, de afirmação com o Tite. Tite. Em 2001, até de tratamento individual, cara. Perfeito. Eu aprendi muito com ele. Me construiu como homem, como ser humano. Que legal, cara. Fora de campo. Com a posse de bola, ser audacioso. Não é nem questão aqui de ser melhor ou não, mas eu acho que no meu momento Pra de ti, né? treino É pra com ti. o Tite, É pra ti. é, O mais importante pra ti. foi né? importantíssimo pra Tá, mim. já passou por aqui alguns jogadores, tá? A relação minha com o Tite é espetáculo.
Fenômeno. Foi um cara incrível, não é à toa que dirigiu a seleção aí por 2 Copas do Mundo. A junção da qualidade dos 3 aqui, o Tite pra mim foi o mais completo, assim, vamos dizer. Olha o tamanho do Tite. Olha o impacto que o Tite tem na vida desses jogadores. É a maneira como ele trabalha não só o jogador, mas também o ser humano, né? É impressionante isso. E eu tive a felicidade também de retornar, né? De passado 11 anos, trabalhar com ele novamente no Corinthians. Que é ele que pede a tua contratação, e né? a gente consegue... Teve um episódio com ele que eu comentei que ele estava sendo cogitado para a seleção brasileira. Perfeito. Dezembro de 2012. E ele não foi porque ele tinha o Mundial do Corinthians. Então a seleção não poderia esperar. Ele preferiu, né? A continuação do trabalho do Corinthians e a conquista ainda que ele desejava do Mundial. Eu falei para ele, professor, pô, o senhor foi tão importante na minha convocação em 2001 no Grêmio e eu me sinto honrado em poder estar aqui nesse momento quando o seu trabalho agora está sendo, né, pedido na seleção. Então, muito legal para isso. mim, eu vivi um momento especial que ele fez parte e hoje eu estaria vivendo o momento dele especial. Então, foi muito legal essa trajetória ali com ele no Corinthians. Fala com ele até hoje, ele tem noção dessa gratidão que tu tem por ele? Cara, não conversamos diariamente, mas aonde... Quando encontra e temos pessoas em comum, o Matheus, o filho dele. Então, hoje, né, a gente fala mais através de redes sociais, né? Sem dúvida. O Tite não trabalha com isso, mas o carinho eu sei que é recíproco também dele, porque o recado, né, de como está, como vai, sempre chega também. Então é isso que fica, né? Bem demais. Vamos lá, próxima polga. Mais fáceis aqui. Eu não sei te dizer. Ah, caramba, aqui, hein? Grêmio 2001 versus Corinthians 2012. Caramba, aqui, hein? Esse Grêmio de 2001, cara, a gente ficou na trave porque era uma geração para ter conquistado Libertadores. Até hoje a gente fala muito nisso, o torcedor também. Aquela semifinal de 2002 contra o Olímpia, o árbitro mandou voltar, cara. Vai, esse grupo de 2001 era espetacular. O Grêmio é tetracampeão da Copa do Brasil. O Corinthians de 2012 muito forte, venceu tudo também, né? Libertadores, Brasileiro, Mundial. Eu fico com o meu Grêmio de 2001. Grêmio de 2001. Pelo que a gente construiu, né? Viveu junto, não vencendo essas competições importantes, mas eu acho que aquele grupo marcou uma geração, até na questão tática, né? Tá. Do próprio 3-5-2. Revolucionou. Foi base pro Filipão na Copa do Mundo. Perfeito. Até minha convocação pro Mundial foi em relação muito a isso. Anderson Polga, do Grêmio. Ficou na minha história. É o Grêmio de 2001 no coração de Anderson Polga. Portanto, Grêmio de 2001. Grêmio Sporting Clube de Portugal. Grêmio Futebol Porto Alegrense. Essa eu quero ver. Mais uma vez que eu te falei, uma complementa a outra, né? Aos 15 para 16 anos, chegando no Grêmio, ficando até os 20 morando no Olímpico, me afirmando como profissional, seleção brasileira, me abrindo as portas depois pro futebol internacional. Tá. Poxa, o Sporting é praticamente 10 anos, um carinho enorme do povo português, um clube que me recebeu de coração aberto. Eu fui o primeiro jogador campeão do mundo a atuar em Portugal, o jogador estrangeiro que mais atuou com a camisa do Sporting. Capitão, pô? Capitão do clube. Espetacular isso aqui também, Grêmio Sport. Eu sigo muito as linhas, né, a história. O Grêmio foi onde me forjou, né, me formou. Não é clubismo, mas aqui é o Grêmio, né, também. Que eu acho que se não houvesse o Grêmio, não haveria o Sport. Então, mas o meu carinho pelo povo português, eles têm noção de tudo isso. E o contato hoje, meus melhores amigos praticamente fora da bola estão em Portugal. Olha, aqui seria 51-50, né? Grêmio, mas seria ali, hein? Grêmio, é o coração, né? É o coração. Mas que duas histórias maravilhosas. Como é que é a tua relação com os portugueses hoje, Paulo? É muito boa. Eles te procuram muito? Boa. O povo português, ele gosta, né, de saber, ele acompanha. A imprensa portuguesa seguido me procura para falar do clube, para falar no meu momento aqui, da saudade do torcedor leonino. Eles não esquecem, entendeu? Isso o europeu, eu acho que está um pouquinho à frente do brasileiro. Ele tem essa... Ele tem o respeito, não é a questão do respeito, mas a gratidão. A gratidão pelo ex-atleta. O Grêmio também agora está começando a fortalecer essa questão do ex-atleta com essa nova gestão. Até a gente passou umas ideias. O respeito aconteceu dos dois lados, né? Então você foi profissional em todos os momentos. O povo português, eu sou grato a eles e admiro também, tenho um carinho muito grande. Que coisa maravilhosa, que grande história. Passamos por esses desafios. Agora é o seguinte, tá com teu celular aí? Tá aqui. Tá aí? Chegou o momento da ligação. Anderson Polga vai fazer uma ligação e tu vai ligar pra pessoa que tu Polga, considera a pessoa mais foda da tua agenda. Jogador, cara. Tu jogou com os caras mais foda que poderiam jogar, tu jogou. Tenho vários aqui, como eu te falei. Difícil os caras atenderem. Então tá, nós queremos resenha, né? Tá, então vamos ver aqui. Não vou nem te falar. Não fala, eu não quero saber.
Vamos lá. Vamos procurar uma resenha boa. Bora. Eu tava indo atrás das resenhas. Ah, velho Vampeta, resenha do caralho, mano. Vamos tentar um negócio aqui, mas vamos ver o fuso, nem sei, vamos ver se vai dar assim. Fala, meu garoto. Lindo, ainda. Olha. Tudo bem, lindo? Que hora é aí agora, lindo? Te atrapalhando ou não? Nada, aqui são 20 para as 8 da noite aí. Ah, cara, desculpa roubar uns 5 minutinhos teu então aí, mano. Fica à vontade, velho, fica à vontade, tá em casa. Cara, eu tava contando aqui uma história, eu tô fazendo um podcast aqui com um amigo meu, Felipe Gamba aqui. Sei. E eu tava lembrando um momento aqui, lembra aquela minha primeira convocação, o jogo amistoso, aquele contra a Bolívia, né? Sim. E aí, no Serra Dourada, no primeiro coletivo do nosso Filipão, e lá dentro eu me lembro, até hoje eu me lembro disso que tu falou assim, tu me chamou assim, Polga, se tu não quiser que eu te foda todo, não arrebente contigo, tu me chama, me manda tomar lá naquele lugar, me chama de filho da puta, porque eu sou só pra frente, cara. É verdade, quem ir pra seleção tem que fazer cobertura, cara. Não, cara, foi espetacular, Roberto, obrigado por ter atendido a ligação do Polga e participar do nosso quadro aqui no De Carona com Gamba. Eu sou teu fã, velho. Esse irmão. É irmão, é? Esse irmão, um menino bom, mas sempre foi muito gente boa. Maravilhoso. Que coisa maravilhosa. O que tu pode contar de história dele pra nós aí, Roberto? O mais tímido de todos, né, lindo? Vou contar a história dele. É mais tímido, não bebia, super na dele, de boa. Concentrado no trabalho dele. Puta, menino muito bom. Que coisa maravilhosa. Roberto Carlos foi o maior lateral esquerdo da história do futebol brasileiro. Muito obrigado por ter atendido essa ligação. É uma honra pra gente conversar contigo, Roberto. Nada, pelo amor de Deus. Honra é toda minha. Obrigado, viu? Obrigado por chamar. E não posso contar muita história do Anderson, porque senão eu ia acabar. Obrigado, cara. Um abração pra ti e pra família aí. Roberto, deixa eu te perguntar. Ancelotti é o melhor nome pra seleção mesmo? Vamos esperar, tem que ver o que o presidente quer. Perfeito. Roberto, muito obrigado, velho. Um abração. Fica com Deus. Um abraço a vocês aí. Anderson, um beijo pra você e beijo na família. Obrigado, amigo. Um abração pra todos aí. Valeu. Cara, tô emocionado, velho. Anderson Polga e Roberto Carlos, cara. Nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha vida, cara. A gente ligou pra mais pertinho, não deu, teve que ligar pra longe, né, Cara, velho, obrigado, cara. Não, esses caras, meu Deus, cara. Por isso que eu sou Quando eu olhei teu celular, cara, e vi Roberto Carlos, eu não acreditei, cara. Eu sou fã deles porque é meio suspeito a gente falar, né? Mas eu convivi com esses caras que pra mim foram os melhores e são de uma humildade, assim como é o Rivaldo, como é o Ronaldo. Os caras são fora de série, cara. Eles atendem, eles ajudam, estão disponíveis pros amigos e não pros amigos também sempre. São espetaculares, cara. Fora de campo também são exemplos também. E como é que foi essa história do Serra Dourada aí que tu cara, lembrou com ele? Primeira convocação pra mim com o Felipão, o Grêmio pra mim naquele momento já tava, né, já era grande. Já era o auge. Então, já era um troço que foi tudo muito rápido pra mim, em 2000, 2001. O se abrindo as portas, assim, claro, pelo trabalho todo. A seleção brasileira classificou nas eliminatórias no último jogo, né? Jogou até, acho que foi no Olímpico, aquele jogo contra o Paraguai. Paraguai. Isso. Foi Tinga, foi isso, tu, Eduardo Costa, Costa. Paraíba, todo mundo. E aí depois começou aquela cogitação de seleção brasileira, de Copa do Mundo há 1 ano e meio, Filipão querendo renovar a seleção com alguns nomes, os jogadores que atuavam no Brasil. Então aquilo já começou a gerar uma ansiedade muito grande. Tá. E o meu nome começou a ser cogitado na imprensa do centro do país. O pessoal começou a tu vai ser convocado. Continua que tu vai ser convocado. O próprio Tite também, o pessoal, o Zinho passava muita experiência pra mim ali, que já era um cara rodado na seleção brasileira. Ele falou, meu, continua, trabalha. Continua assim. Que a hora vai chegar. Quando saiu essa convocação, eu tava indo pra Santa Maria. A gente ia ter um jogo do Campeonato Gaúcho, não me recordo. E recebi um telefonema e o cara disse, olha, o Grêmio vai te ligar. E aí ali já começou, né? O coração. Pessoal de Santa Maria. Daí o coração tava chegando em Santa Maria, chegando no hotel. Quem é que te ligou? Foi o pessoal da CBF. Pessoal da CBF. E até o Gilmar Veloz também depois tinha me ligado, porque já tinha... Veloz era teu empresário? Já tinha entrado em contato pedindo a documentação. E aí o pessoal disse, olha, o Luiz Felipe vai te ligar, falar contigo. Quando o homem ligou e aí disse, olha, a princípio eu tô gostando do teu trabalho, tu pode ser convocado. Passou uns dias, convocação da seleção brasileira
Polga. Já tenho a lista pronta. Aí, né, a perninha naquele momento Tremendo. deu uma bambeada. E aí foi engraçado essa situação que eu cheguei, né? Praticamente jogadores de fora do país e jogadores que sempre estavam nas eleições dos melhores do mundo. O próprio Roberto Carlos, o Ronaldo, o Rivaldo tava voando. Cheguei lá, super bem recebido. E aí eu contei essa história do primeiro treinamento. Cheguei, o Filipão já me botou titular no meio dos caras. E o Roberto chegou assim pra mim antes de começar o coletivo e disse assim: Polga, se tu quiser continuar na seleção brasileira, não deixa eu te arrebentar. Me chama, grita comigo, me chama. Que eu te protejo. Me chama do que for pra que eu vou te defender. Eu sou pra frente, cara. Eu gosto de atacar. Minhas costas, tu vai ter que se virar. Eu falei, não, tranquilo. Demais. Pode deixar, Roberto. Chegamos na Arena, Polga. Pra mim é sempre Essa mulher que eu vou te levar? um prazer entrar e tudo que é relacionado com o Grêmio, ainda mais aqui, né? Museu do Grêmio. Museu do Grêmio. Vamos lá ver essa taça. Aí é o coração dos clubes. Bora lá. Tu acha que terminou? Tem muita história que tu vai ter que contar pra nós ainda. Renato Portaluppi. O maior da história do clube, né? Vamos lá, Polga. Dá licença. Leandrinho, por gentileza. Opa! Anderson Polga e Everaldo, os dois únicos jogadores campeões do mundo com a seleção brasileira, jogadores do Grêmio. Ah, isso aí. Só vocês dois. Cara, pra mim, tu imagina, vindo de Santiago, 16 anos chegando no Grêmio, num clube que tá fazendo 120 anos agora. Tá aí, Polga, 2001, aquela super máquina do Tite que a gente vinha falando no papo. Tá aí o troféu. Espetáculo. O que te vem à mente olhando esse troféu aí, Polga? Cara, tem várias lembranças, cara, mas a gente tem uma historinha de todo o grupo, que foi... O primeiro jogo a gente tava perdendo de 2-0 pro Corinthians, né? Dentro do Olímpico. E a gente empatou o jogo, 2-2. A gente nunca deixou de lutar, nunca deixou de buscar. E a gente falou, depois daquele jogo no vestiário, se o Corinthians quisesse ter ganho São Paulo no Brasil, ele teria que ter ganho esse jogo. Agora a gente não perde mais. Não perde mais. Agora é nossa. Tanto é que a gente foi para São Paulo e foi o que foi aquele jogo. O torcedor tem orgulho daquele jogo que a gente fez, porque a gente dominou o jogo lá e foi taticamente, tecnicamente, foi perfeito. Foi. E a gente estava com uma confiança muito grande, muito grande. Foi a primeira Copa do Brasil que foi feito em horário nobre, né? Exato. Os 2 domingos às 4 horas da tarde. É isso aí. O Brasil inteiro olhando pro Grêmio do Tite. No Morumbi com 84 mil Impressionante. pessoas. Então foi... É o Grêmio. Tá bonito esse Museu do Grêmio. Tá bonito demais. Quem não conhece, muito grande olha, a história, né? Não tem como não. Gigantesca. Aqui, Polga, é a experiência imersiva. E olha aqui. Aqui só tem nome. E aqui? Do lado de quem? Renato Portaluppi. Que isso, Renato Valdo, hein? Renato Portaluppi, Anderson Polga. Muito bacana. Espetacular. Vamos lá, vamos seguir. Aqui, Copa do Brasil. É o copeiro. Aqui é algo que tu conhece muito bem. E aqui as estrelas. 89, 94, 97, 2001 e 2016. Eu não canso de reforçar aqui, cara, o tamanho da tua história como jogador. Talvez, às vezes, o torcedor, o apaixonado pelo futebol, não tenha essa noção. Tu é pentacampeão do mundo. São só 2 jogadores do Grêmio que conquistaram o Mundial com a seleção, Everaldo e Anderson Polga. Tu é campeão do mundo como jogador, jogando por um clube brasileiro, né? Campeão do mundo com o Corinthians em 2012. Tu jogou com Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, Cristiano Ronaldo. Tu jogou Champions, tu é ídolo no Sporting, tu é ídolo do Grêmio. Só tem a agradecer a Papai do Céu, né? Como tu falou, é uma bela história. Sair lá de Santiago, como eu te falei. Base, 2000 no profissional, abrindo as portas, conseguindo o campeonato mundial pela seleção brasileira, campeão mundial pelo Corinthians, e tem tudo, muita história, porque foi tudo no mesmo estádio, Exato. né? Em Yokohama, em Tóquio. Eu nunca imaginei que eu jogaria a antiga UEFA contra Alan Shearer, que era o atacante, que foi o cara mais difícil que eu apanhei muito do Alan Shearer, cara. Polga, tem do Shearer! Que história, jogando cara. Newcastle lá, semifinal da UEFA. O cara era uma pedra, cara. Foi um cara que... Então, essas histórias que eu nunca imaginei que eu ia pisar em tu estádios... viveu isso, cara. Estádios a nível mundial. Tem que ser muito grato ao futebol e feliz por tudo que eu... Muito bem. Agora um desafio pra ti. Mais um, tá? Nós temos aqui no De Carona Minha Seleção. O convidado elege a seleção dos melhores jogadores com quem ele atuou. Cara, como é que tu vai montar essa seleção com esses caras que tu atuou? Se fosse pelo coração, eu colocaria o meu Grêmio de 2001 inteiro ali. Tá. Colocar em nível mundial aqui. Bora. Porque prazer e uma honra muito grande ter jogado com esses caras. Vou tentar mesclar aqui uma coisinha. Vai ser difícil alguém montar uma seleção melhor que a do Polga, hein? Goleiro aqui,
2002 na seleção eu poderia botar qualquer um, mas Tá. eu vou, como eu te falei, eu vou fazer não só dentro do campo, mas também pelo que eu aprendi. Vou colocar o Darley. Gol. Olha a moral. Darley, Darley, nosso Darley, cara. tu, Darley, é o goleiro do Polga, com posso essa falar, trajetória. Não só pela múmia, por tudo que ele conquistou, ele é de uma geração que eu cheguei no Grêmio, ele estava sendo o cara, vencedor. Exato. E eu queria ser o Darley, eu queria jogar pelo Grêmio, vencer e ter aquele... Tem a identificação que ele tinha. Identificação, então, Eu sou um bad boy que na verdade não é nada disso, não. pelo que ele me puxou de mim mesmo para buscar dentro do futebol. Então, meu goleiro é Darley. Lateral direito, eu imagino quem vai ser o lateral direito, né, Marcos? Só confirma aí o que eu tô imaginando. Cara, como eu te falei, o meu compadre Anderson Lima, me desculpa, mas eu vou botar, cara, Cafu. Cafu, Cafu, né? vai Cafu, e vem, não assim, adianta. que meu compadre vai entender que ele não Vai consegue entender, fazer. vai. Ele botaria o Cafu. Não tive nenhum problema em aceitar. Dupla de zaga. Primeiro eu quero saber se o Polga tá nessa dupla de zaga e qual seria essa dupla de zaga. Eu vou ficar fora. A gente Vai te tirar da seleção. Olha, seria o treinador, então. Né? Boa. O treinador. Eu vou botar o Mauro Galvão Tá. e vou botar o Lúcio, O Lúcio. também. Então, o homem cavalo. Lúcio Uma Mauro força Galvão. também tremenda. Tá, lateral esquerdo dele, né? É ele, né? Ele não. É ele, nem né? Eu preciso falar ou tu fala? Não precisa, né? Falou com a gente há pouco, direto de Madrid. É ele, o maior de todos os tempos, Roberto Carlos. Essa, uma barbada, um jogador que é titular absoluto. Uma qualidade, uma força. Não é à toa que foi a história que criou no Real Madrid. Nossa Senhora. Os caras que permanecem muitos anos numa equipe como o Real Madrid, vencendo. Perfeito. Vamos pro meio campo. Primeiro, qual é que vai ser o esquema? Vai ser um 4-2 volantes, 2 meias, 2 atacantes? Vou botar um 4-4-2. 4-4-2 tradicional. E vai Vamos ficar lá. a gente fora mais. Ah, vai. 2 Dá pra volantes. fazer 3 seleções aí. Pô. Por uma infelicidade, ele deixou de ser o nosso capitão no Penta, mas que era um animal jogando também. E eu gosto muito desse cara e tirei muito dele quando eu cheguei no Grêmio também. Passamos pelo nome dele há pouco aqui no museu. Eu sei quem tu vai botar. O Emerson. É, Emerson. O É, Emerson. Emerson. Com a qualidade pra jogar e pra marcar. Que injustiça, né? Cara. Aquilo que aconteceu com ele às vésperas da Copa. isso, Mas é da vida. Faz parte, mas é um cara também que... Gigante. Cara, eu vou botar um segundo homem aqui também que eu joguei, que era uma intensidade também. Cara, o Tinga também no nosso Tinga? Grêmio, 2001. Ah, genial. O segundo homem, área a área, ninguém dava nada para aquelas canelinhas fininhas, mas o cara era uma intensidade Quero também. te dizer que se a gente for fazer aqui uma retrospectiva das seleções de quem participa do De Carona, o Tinga tá em boa parte dessas seleções. É impressionante. Tinga Guinhaçu contra o mundo. Yaya Touré e Tinga. Praticamente todos os jogadores que atuaram com o Tinga colocam o Tinga nessa seleção. Isso mostra a qualidade do nosso grupo e a experiência. Então tem Emerson e Tinga. As 4 últimas posições, eu posso chutar o que tu vai colocar? Posso chutar? Vai lá. Posso chutar? Vai lá. Rivaldo, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo e Fenômeno. É. Não tem como ser diferente, rapaz! E ainda ficamos de fora aí, mas não tem como, né, cara? Eu sou muito grato por poder ter dividido o vestiário com todos esses caras. Não só pela condição técnica, mas pelas pessoas que são, cara. São seres humanos, assim, espetaculares. Cara, isso e não tem. Que time, cara. Eu acho difícil surgir jogadores novos como eram esses, pela capacidade deles. Não sou eu que falo, né? Eu acho que... Não, a história deles fala por si só. Ah. Que é isso, cara? Dificilmente vai ter uma seleção como essa. Esse quarteto ofensivo é um absurdo. Absurdo. Meu Deus do céu. espetáculo. Polga, vamos lá. Histórias de Anderson Polga. Eu vou dar o nome de um jogador e tu vai me contar uma história que tu vivenciou com esse jogador, tá? Eu quero muito uma história tua com o Cristiano Ronaldo. Tu pegou o Cristiano Ronaldo começando a carreira no Sporting, pô. O Cristiano Ronaldo não era tão falado como era falado o Quaresma, que estava indo pro Barcelona. Certo. O cara do momento era o Quaresma, já tinha sido o Simão Sobrosa um pouquinho antes. E o Cristiano Ronaldo, cara, todo mundo comentava, mas ainda era uma aposta. Eu cheguei lá final de maio de 2003, e depois eu fiquei junho, julho e agosto, dia 6 de agosto foi a inauguração do estádio do Alvalade 21, o novo Alvalade. Cara, o jogo foi contra o Manchester United. A gente jogou de 4-2, esse cara destruiu. Ele entortou os caras, cara. O Ferguson já pegou e já meteu ele no avião depois do jogo. Tive a felicidade de marcar o gol que concretizou a nossa vitória. Acho que foi 18 milhões de euros na época. O CT do Sport ele era todo automatizado, como eu estava falando contigo. E eles tinham um problema muito grande com o Cristiano Ronaldo, porque ele morava no CT, o horário extra treino, fora de área, de noite, de madrugada. O cara ia lá e abria a academia, ligava os refletores do campo. Ele? Ele.
Era pra estar descansando, não, ele ia pra academia. Era pra estar descansando e estava treinando. E estou muito feliz por isso. Correndo em volta do campo, batendo na bola, fazendo musculação na academia. Tiveram que tirar tudo e botar tudo na chave em função dele. O cara realmente é isso que ele é, uma máquina. É direita e esquerda. É uma máquina. Isso tu tá pegando, eu peguei ele com 18, mas ele já fazia isso desde os 14, 15. Tem jogadores que têm o dom. Esse cara, ele se fez, ele é uma máquina. Ela é uma máquina. É uma máquina. Aí eu sou fã dele, eu acho assim, ó, persistência, profissionalismo, foco, ele reúne tudo. E essa história só corrobora isso. Competitivo. Não gosta de perder, Não gosta de perder. que também é importantíssimo no esporte, né? Polga, vamos lá, essa com CR7, uma história com o bruxo. Cara, o bruxo eu vou te contar uma agora, nem vou falar dos momentos, porque a gente jogou de 96 a 2000, claro, ele já era diferenciado, então eu subia, a partir de 98 comecei a subir e descer em profissional. Tá. Ele já estava lá sempre, seleção brasileira de base, treinava no profissional, jogava no profissional, descia para algum jogo importante. E eu agora em 2019 a gente teve um jogo em Israel, ali com várias gerações de seleção brasileira, e passado muito tempo. Eu já tinha uma história com ele, e como eu vinha de Lisboa, não tinha voo direto para Porto Alegre ainda, então a gente vinha de Lisboa para São Paulo e tal. Final de época, o voo vinha de Barcelona, parava em Lisboa, e Lisboa a São Paulo. Tá. Então eu entrava no avião, quem que estava lá dentro do executivo? Belete, Edmilson, Thiago Mota, Gaúcho. Então nós vínhamos no voo até São Paulo junto. E ali gerava-se, né, histórias, conversas. Perdemos um voo uma vez em Guarulhos, né, na transição de voo, na escala. Chegamos lá e tomamos uns a mais e descemos 5 minutos antes de embarque. Já Perderam não dava mais, não deixaram, já tinha fechado, mesmo sendo bruxo. Chateado é pouco. Isso em 2010. Mas essa eu vou te contar, essa é de 2019, cara. Eu fiquei surpreso porque a gente jogou lá em Israel esse jogo e eu não sabia, o quarto dele era do lado do meu, no hotel. Aí eu cheguei depois do jogo, o Ronaldo não tinha ido na festa de confraternização depois do jogo, que ele tinha, enfim, os compromissos, né, com as marcas. E aí tava o Assis e o Alvinho, o Rodrigo Alvinho, que trabalham com ele, o Assis, o irmão dele, né? E aí ele falou assim, eu falei, cadê o homem? Daí ele disse assim, o homem tá no quarto. Ele pediu quando tu chegasse, ele quer tirar uma foto contigo com o Bebeto. E eu falei, tá bom, aonde que ele tá? Ele disse, o quarto X. Eu falei, do lado do meu. Tá, eu fiquei ali embaixo conversando com o Roberto Carlos, com o Emerson, tava todo mundo. E aí fiquei um pouco ali tomando um vinho, a minha filha subiu pro quarto, e daí o Alvinho me ligou e disse, olha, vem aqui em cima comer uma pizza e tomar uma cerveja aqui com a gente. Mas eu já fui meio que com receio, né? O que eu vou encontrar no quarto do bruxo, né? Espera aí, não sei, né? Homem da noite. Bati na porta, lá entrei, cara, quando entrei assim tinha uma mesa cheia de pizza. Isso era 1h30 da manhã. Nós ficamos até às 8 horas da manhã comendo pizza e tomando uma cerveja. Que loucura, velho. E aí eu vou te contar um negócio, ele disse assim, Polga, perguntou de todo mundo, da época de juvenil, júnior. Dos jogadores todos? Dos jogadores todos. Ele lembra de todos? Todos. O Ronaldo, ele é espetacular também, aquilo ali é dele, né, é quieto na dele. Cara, mas me chamou muita atenção porque ele contou, quando eu vim pro Grêmio em 96, o Grêmio foi campeão da Copa Santiago. E a minha casa é atrás de um dos gols do estádio, na rua. E eu já havia jogado 3 torneios pelo Clube de Santiago. E já era me ter vindo embora no primeiro, só que minha mãe não deixava porque eu era o homem da casa. Então o Grêmio foi campeão e já estava retornando para Porto Alegre e o ônibus parou na frente da minha casa, com todo o time. Era o Eduardo Martini, o Gavião, o Ronaldo Gaúcho, o Adilson, o treinador era o Armando de Cessardes, era o Sérgio Vasquez, o Quilo, os diretores. E ficaram me esperando todo o cônsul de Santiago, o prefeito de Santiago, convencer minha mãe a deixar vir no ônibus com o Grêmio. E ele disse assim, eu lembro, Paulo, do dia que tu entrou no avião bem enrulicinho, No ônibus? No ônibus do Grêmio do Juvenil, lá em Santiago, bem rulicinho, com a sacolinha de chinelo de dedo, bem gordinho, ele disse assim, bem, né? Cara, eu me lembro daquele dia que tu sentou no ônibus e não abriu a boca de Santiago, Porto Alegre. Que loucura, velho. E eu fiquei assim, né? Pô, tu tá emocionado, cara? Não, cara, porque a gente é amigo, entendeu? Fez toda a base. Olha o que mexe contigo essa história. Então, mas é porque tu vê que um cara que atingiu o nível que atingiu... Lembrar disso. E ele tem tudo, mas não só de mim, de toda a nossa geração de juvenil e júnior. Ele não é o que as pessoas julgam de fora, ele é um cara espetacular. Tu olha ele como um amigo, claro, né, como um amigo, né? Daí o Alvinho do lado, eu falei, caramba, tu lembra de tudo isso? Eu disse, ele dá risada, tu bem gordinho, bem brancão, gordinho. Cara, e pra mim, genial isso aí, velho. Eu fico muito feliz em ver que a gente fez uma trajetória junto e ele lembra lá do início e depois, mais ainda, a gente chegou numa seleção brasileira jogando junto e a gente conquistou um pentacampeonato mundial. Isso é maravilhoso, entendeu? velho, então, porque isso é a vida, isso é o destino, cara. Cara, e aí tu vê que o cara... A gente podia conversar de várias coisas, mas a primeira coisa que ele me falou foi, eu lembro de ti, Polga, no dia que tu entrou no ônibus. Cara, quem imaginaria que o Polga, como ele disse, rolicinho, branco,
entrando nesse ônibus em Santiago. Uma sacolinha de com uma plástico sacolinha e de plástico, tendo que obter autorização da mãe. Vamos lá, Polga, me ajuda. 6 anos depois, seria pentacampeão do mundo com ele. 6 anos. 6 anos desse episódio, vocês seriam campeões do mundo com a seleção brasileira. O último título da seleção brasileira, o último mundial da seleção brasileira, vocês estavam lá. Cara, a vida ela é perfeita. Os planos de Deus são perfeitos, não tem o que discutir. Próxima, Ronaldo Fenômeno. Uma história com o fenômeno. Esse é o presidente, como é conhecido na seleção brasileira, né? O cara jogava golfe, cara, no corredor do hotel. Mas golfe a valer. A valer. Porrada. A cabeça pra fora na hora da tacada, tu imagina uma bola de golfe daquelas, que só escutava o barulho nas paredes. Pá, pá. Na Copa de 2002. Foi na semifinal, o Ricardo Teixeira reuniu todo o grupo da seleção. Eu me lembro que o Filipão não estava, era só os jogadores. Porque eles já tinham todo o receio do que tinha acontecido em 98 também, aquela história toda. E aí eu lembro que o Ricardo Teixeira reuniu todo mundo e disse assim, o que vocês querem como grupo para blindarem o Ronaldo, o homem, o presidente, porque ele tem que ter todo o acompanhamento agora. Precisamos dele. Precisamos. E aí o Cafu disse assim, presidente, carro, dinheiro, o que for. Não tem, quem é que vai, se o Ronaldo quiser fazer alguma coisa, não tem quem é que vai segurar o presidente ali, né? Não tem, cara, não tem. Então, se ele quiser jogar golfe no corredor, vai jogar. Sei lá, se ele quiser fugir do hotel aí... A CBF sempre escolhia hotéis longes, afastados, pra gente ficar isolado. Nem o segurança vai barrar ele. Quem é que vai barrar ele? Se o senhor tá pedindo, né, o presidente... Pelo amor de Deus. Também são conscientes, entendeu? Total. Tem essas brincadeiras, mas aconteceu. O presidente da CBF chegou e falou... Protejam o Ronaldo. No que nos façam o possível, nos ajudem. Que baita história. Atenção com o homem. Mas também ele tinha um carinho muito grande. Tem claro um que carinho muito sim, claro que sim. Nós tivemos agora, ano passado, a festa dos 20 anos, né? Do Penta. E ele estava lá super... A gente vê que esse grupo marcou nos reencontros. A questão do abraço, essa questão das lembranças, do arrepiar, entendeu? Porque realmente foi um grupo que é difícil de se formar. O respeito que todos tinham, né? Então isso foi... Para a conquista, isso aí é muito importante também, nos grupos vencedores. Muito bem. Polga, obrigado, velho. Sem palavras. Obrigado. Queria que tu falasse um pouco aí agora sobre os teus projetos, o que vem pela frente, o que o Polga pode anunciar para quem é teu fã, e não são poucas pessoas, Polga. Cara, a gente tá aqui no Grêmio mesmo, através dessa nova direção, vem uns projetos muito, muito legais aí pro ex-atleta, porque essa direção pensa também que a história do clube pro torcedor ela é importante, só se faz um clube vencedor mostrando realmente o porquê que o clube chega no nível, é a história de marca que constrói, né? Um clube como o Grêmio. Então esses ex-atletas que estavam um pouquinho esquecidos, até para ver um jogo, até para receberem alguma certa homenagem, o clube está fazendo isso e através de um dos vice-presidentes, que é o Zé Duarte, e o Gustavo Bolognese também, e com a aval do Guerra, claro. Perfeito. Nos procuraram e eu estou dando uma ajuda da minha experiência também europeia, porque eu sei que o clube europeu trabalha dessa forma. Ótimo. Então está sendo legal e vem muita coisa boa. Mas a gente também está com uma parceria aí que vai ser muito legal. Se Deus quiser vai dar certo também no ramo das casas de apostas também, né? Com um pessoal bem legal aí que nos procurou e vai ser um projeto bem legal, bem acessível, e eu acho que é um projeto nosso aqui, entendeu? Que tem uma ligação muito grande com o futebol também. Então a gente está nessa expectativa grande e vai ser legal para quem nos acompanha e já começar a acompanhar isso, já começar a buscar, porque tem umas novidades bem legais aí que a gente vai começar a apresentar já em Instagram, nas redes sociais. E para quem quiser te seguir no Instagram? É Anderson Polga 04. Anderson Polga 04. Que papo maravilhoso. Obrigado pela gentileza, Polga. Mais um episódio do De Carona, galera. Vamos lá. Curtam esse vídeo, pentacampeão do mundo. São poucos pentacampeões do mundo. Bom, no Grêmio são 2, né? Campeões do mundo. Everaldo e esse cara aqui, ó, Anderson Polga. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Bora lá. Valeu, mano. Obrigado. Obrigadão. Que agradeço. Verdade. O convite. Bem demais. O cara é fudido, mano.